Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje vamos falar de um assunto que pulsa literalmente em todos nós, a saúde do coração. E para isso temos a honra de receber um especialista que vive na prática os desafios diários do cuidado com a vida. O nosso convidado de hoje é o Dr. Filippo Mancini Diotto, médico formado pela Universidade de 9 de Julho, com especialização em clínica médica e residência em cardiologia clínica pela Unifesp, uma das instituições mais respeitadas do país. Dr. Filippo é cardiologista do corpo clínico do Hospital Vera Cruz, em Campinas, e atua na UTI cardiológica do Hospital Galileu, em Valinhos, além de também integrar a equipe do Hospital Samaritano, em Campinas. Com sólida experiência nas áreas de urgência, emergência e medicina intensiva, ele traz uma visão prática e profunda sobre os desafios que ameaçam nosso coração nos tempos atuais. Hoje vamos conversar sobre os impactos do estresse do sedentarismo e da alimentação ultraprocessada na saúde cardiovascular. Dr. Filippo, é um grande prazer recebê-lo aqui no Cá Entre Nós. Seja muito bem-vindo. Olá, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Nelson.
Então, eu gostaria de iniciar esse bate-papo, essa conversa com vocês, falando da importância da atividade física e do estilo de vida para a saúde cardiovascular. Como você mesmo mencionou, nos dias atuais, nós temos uma carga de estresse muito elevada. A carga de estresse é algo que não é facilmente palpável ou mensurável, né? Ela está intrínseca no nosso dia a dia, associado ao estilo de vida com alimentação ultraprocessados, que são alimentos ricos em sódio, gordura trans e aditivos químicos, são alimentos de fácil aceitação e a gente consegue consumi-lo rapidamente. Então, pela vida ser uma vida mais corrida, o cotidiano mais rápido, isso afeta diretamente a saúde cardiovascular. Por quê? Porque o sedentarismo e principalmente o alimento ultraprocessado, ele aumenta níveis de cortisol e adrenalina. Para você ter noção, Nelson, é como se o nosso corpo tivesse sempre em estado de alerta, tá? O sistema nervoso autônomo fica mais ativado, com níveis altos de adrenalina e cortisol, isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e acaba levando problema para a nossa saúde. Por quê? Aumenta o risco de infarto, AVC, lesão endotelial, ou seja, o que é a lesão endotelial? É a lesão na parede dos vasos arteriais, o que aumenta o risco de infarto e AVC. Perfeito. Ô, doutor, para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu tive que me preparar um pouco e eu elaborei algumas perguntas. Então, se de repente eu fizer as perguntas, eu já tenha respondido de alguma maneira, eu vou fazê-las mesmo assim para que a gente reforce, para que todos que estejam nos assistindo também poder acompanhar direitinho aí. Você quer que eu fale a parte um pouco mais técnico, ou do jeito que eu estou fazendo, que é mesclando um pouco? Como que você acha que é melhor? Está excelente, está entendível, isso que é importante. Porque assim, o público é um público geral, né? Não é um público médico, eu não preciso entrar na parte muito técnica, né? Perfeitamente, é isso mesmo a nossa ideia aqui, é utilidade pública. Beleza, conta comigo, é isso aí. Informação de qualidade. Exatamente. Beleza. Bom, doutor, nós sabemos aí que o sedentarismo, como o senhor mesmo disse, é um fator de risco para as diversas doenças. Como a falta de atividade física contribui especificamente para os problemas cardiovasculares? A falta de atividade física leva a alguns problemas crônicos de saúde, além do ganho de peso e a lentificação do nosso metabolismo, tá? Então, a atividade física, ela é prevenção, ela é promoção e ela é tratamento de diversas doenças, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade. A atividade física, ela consegue diminuir esses níveis que eu mencionei anteriormente, de adrenalina e cortisol, tá? Ela consegue fazer com que a distribuição de açúcar no sangue seja melhor distribuída, tá? Diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, ela libera alguns neurotransmissores que dão sensação de bem-estar e vão atuar diretamente na qualidade do sono. Então, o sono também é algo muito importante. Quem faz atividade física dorme melhor, tá? E é tudo muito ligado, porque quando você faz uma atividade física regular, que você está habituando o seu corpo, você tende a ter um padrão alimentar melhor, porque o alimento ele é combustível, literalmente, para você gastar e cuidar do seu corpo com atividade física. Menos os ultraprocessados, como o senhor disse aí no começo, né? Exatamente. Doutor, existe uma interação entre estresse, sedentarismo e consumo de ultraprocessados
potencializa os riscos para o coração? Como que esses fatores se combinam? Excelente pergunta, Nelson. Essa combinação é a combinação atual do século XXI, da geração que fica muito exposta à tela, né? Que está integralmente ligada nas redes sociais, deixando de lado pilares fundamentais para uma construção sólida de saúde, que é um padrão alimentar, a atividade física, noite de sono bem dormida, com sono reparador, como que isso pode gerar e atuar na nossa saúde. Essa é um estilo de vida que leva a níveis de estresse mais alto. Então, voltando àquilo que eu falei, o estresse é algo que não é palpável. A pessoa que não faz atividade física, que tem o prazer no alimento ultraprocessado, que existe aquela necessidade de saciedade, que o alimento ultraprocessado libera um boom de glicose, um boom de açúcar no nosso corpo, isso vai gerar efeitos deletérios para a saúde. Como que gera esses efeitos deletérios? Entrando num ciclo vicioso. Então, você vê que está tudo muito ligado. Quem come mal, normalmente é sedentário, normalmente tem um nível de estresse alto e, normalmente, não tem um padrão de sono legal. E os ultraprocessados são muito acessíveis, né, doutor? São mais acessível, isso, fácil, rápido, acessível, e ele libera prazer para o nosso cérebro. É rápido, um chocolate com bastante açúcar, isso libera prazer. Por quê? Porque ele faz um boom de glicose e a gente sabe que no sistema digestivo ele vai liberar até a produção de neurotransmissores que dão esse bem-estar para nós. É verdade. Doutor, para alguém que leva uma vida sedentária, como o senhor diz, e tem uma dieta também baseada em ultraprocessados, quais seriam os primeiros passos para reverter os danos potenciais ao coração? Nelson, como que a gente faz um mindset, uma mudança do estilo de vida? Ela tem que ser uma mudança lenta e gradual, tá? Não adianta achar que a pessoa que nunca fez atividade física, é sedentário, não tem um padrão alimentar adequado, vai mudar da noite para o dia para um padrão de atleta com uma dieta balanceada e que tem até quantidade certa. Então, o principal é o começo, precisa começar, tá? Nem que seja 10 minutos por dia de atividade física, e qualquer que seja ela, aeróbica ou resistida, as duas têm comprovações científicas no benefício da saúde, tá? E o padrão alimentar precisa introduzir 5 refeições por dia, e o importante seria começar a mudar o padrão. Então, não usar refrigerante, evitar enlatados, embutidos e começar a trocar por frutas, legumes, hortaliças, já é um belo começo. A partir de um ponto que a gente conseguiu fazer essa introdução, iniciou essa mudança desse padrão, a gente vai progredindo na atividade física, na intensidade e no volume, e na alimentação, a gente pode fazer um cardápio individualizado, sempre acompanhando com equipe multiprofissional, profissional da área, um nutricionista, um nutrólogo, para que a gente consiga ter uma dieta muito equilibrada de acordo com a sua necessidade, tá? Mas o início, a mensagem precisa começar. E o começo, ele é mais lento e gradual, tanto no quesito da alimentação, quanto no quesito da atividade física. É aquela ideia, né, doutor? O primeiro, o espaço mais curto entre um ponto e o outro é o primeiro passo, né? A distância, a menor distância entre um ponto e o outro é o primeiro passo, é começar. E aí vai se adequando de acordo com cada um, com o seu biotipo e
com acompanhamento profissionais, para que possa fazer essa mudança de hábito saudável, né? Exatamente. E é preciso, porque hoje na sociedade, a maior causa no Brasil e no mundo de óbito é de doenças cardiovasculares. Dados do SUS, a gente tem mais de 400 mil óbitos por ano em decorrente de infarto e AVC. E isso acontece porque o estilo de vida da população geral e atual, que está muito fácil aquilo que a gente comentou, a alimentação ultraprocessada, ou a atividade física está muito de lado, né? Não está na prática de muitas pessoas, e o nível de estresse, que eu volto a frisar aqui, ele também, que não é algo fácil de mensurar, a gente precisa tentar entender, porque a vida ela é rápida e dinâmica, e o estresse pode estar nas pequenas coisas do cotidiano. Doutor, eu costumo dizer o seguinte, não sei se eu estou certo, mas é uma visão de leigo, né? É que a vida tem se tornado mais rápida por conta de tudo isso que nós temos, essas informações de todos os lugares, a toda hora, essa ansiedade que cria nas pessoas, né? Tipo assim, a gente, vamos falar de rede social, o senhor faz uma postagem, logo em seguida quer ver quem viu, se a pessoa deu um like, se não deu. Isso tudo cria uma ansiedade, e as pessoas cada vez mais estão à procura de coisas instantâneas, né? E não se aprofundam, às vezes, naquilo que é necessário, e tem uma vida regrada, como o senhor mesmo disse, com alimentação saudável, com exercícios pequenos que sejam, mas que a gente faça, né? Acho que tudo contribui. E vem de encontro com a pergunta que eu quero lhe fazer agora, que o estresse, ele muitas vezes, ele é inevitável em certas profissões, é claro, né? E que estratégia o senhor recomendaria para os profissionais que enfrentam altos níveis de estresse diário protegerem a sua saúde cardiovascular? A questão do estresse assim, o estresse ele tem efeitos deletérios para a nossa saúde, isso não tenha dúvida. O problema é que ele não é quantificável, ele não é palpável facilmente, tá? E o efeito que ele tem para a saúde, ele não é um efeito que nós, na área da saúde, chamamos de determinístico. Então, relativo, né? Isso mesmo, ele é estocástico, você vai estocando, e ele vai gerar repercussão na sua saúde, principalmente na saúde cardiovascular. Inclusive, existe uma doença, uma patologia que chama síndrome de Takotsubo, que os japoneses, há muito tempo atrás, descobriram que é a síndrome do coração partido, e ela está altamente relacionada a níveis de estresse. O coração sofre uma injúria miocárdica, um aporte sanguíneo ineficaz, mas não tem lesão obstrutiva. E isso é causada por estresse, porque o estresse ele vai liberar óxido nítrico, é aquilo que eu falei, ele aumenta muito a adrenalina e a pequena circulação do coração, porque o coração ele é um músculo e ele é nutrido através das coronárias. Não tem obstrução na coronária, mas tem sofrimento para o coração através da microcirculação. Então, para a gente começar a mudar por mais que a pessoa não tenha tempo, ela precisa dedicar à atividade física. Então, Nelson, hoje falando em saúde, não tem como a gente não mensurar a atividade física, qualquer que seja ela, qualquer modalidade, resistida, aeróbica, atividade em grupo, atividade individual, intensidade. O importante é fazer atividade física. Ela vai ser uma válvula de escape, principalmente para quem tem níveis elevados de estresse, que são grandes executivos, pessoas que têm grandes responsabilidades. Você pode notar que até para ela manter
um padrão de trabalho legal, ela pega a atividade física normalmente como válvula de escape, porque ela consegue manter o seu trabalho diário, né, legal, fazendo atividade física. Então, isso é muito interessante. Mas o que eu queria também informar é que precisa de uma avaliação médica, tá? Por trás, antes do início de atividade física, com uma anamnese bem feita, um questionário bem feito, um exame físico bem feito, e, em alguns casos, até exames complementares, tá bom? Doutor, você sabe que o senhor comentando essa necessidade de exercícios físicos, né? Num passado não muito distante, as empresas investiam em exercício durante durante o período de trabalho, no local de trabalho. Noturno, né? Ou não, durante o dia mesmo, às vezes parava, a pessoa que fica muito tempo ali, com esses trabalhos repetitivos, em escritórios fechados, tal, a pessoa para aí 5 minutinhos, o cara chega ali, dá um exercício para todo mundo se esticar e tal. Não vejo mais ninguém falar nisso. Isso ainda continua sendo uma prática ou o senhor acha que o pessoal não tem tempo, inclusive, para fazer isso? Então, de fato, essa era uma prática mais frequente. Diminuiu um pouco, mas acredito que tenha havido essa redução por conta da internet e do trabalho de home. Né? Muitas empresas que tinham grandes números de funcionários e operários que faziam essa atividade física até para melhorar a produção e o rendimento. Isso, o empregador ele cuida da saúde, mas também em prol de melhorar produção e... Claro. De fato, houve essa redução, mas eu acredito por conta da internet e principalmente pós-pandemia, do trabalho de home office. Aumentou muito o home office, então não tem como ter muito essa fiscalização ou essa padronização de atividade física para grandes números de funcionários, acredito, por causa do home office. Eram chamados de exercícios laborais, né? Isso. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados. Tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Em se falando nisso, e levando-se em consideração a atualidade que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, com essa popularização de aplicativos, exercícios e dietas, o senhor acredita que a tecnologia pode ser uma aliada na prevenção de doenças cardíacas relacionadas ao estilo de vida? Excelente pergunta, Nelson, sem dúvidas. Então, hoje, a tecnologia ela está 24 horas no seu cotidiano. Você tem com facilidade hoje um smartwatch, por exemplo, que ele pode falar o número de passos que você deu durante o dia, ele vai medir sua frequência cardíaca, né? E até por inteligência artificial, a gente consegue colocar alguns softwares que são capazes de mensurar eventual qualidade do sono, se tem uma queda da saturação ou é um sono mais agitado, com grandes movimentações. Então, respondendo sua pergunta, sem dúvida, a tecnologia, através de celulares mais modernos, smartwatches, e até aplicativos, dá para a gente melhorar nossa saúde, mas basta a gente utilizar da maneira correta e consciente, tá? Outra informação é que esses devices, né, como um smartwatch, ele é validado, mas ele não é o padrão ouro. Ele serve como um apoio, tá bom? Nunca ele vai substituir o humano, né? Uma avaliação humana ou o exame padrão ouro que a gente tenha para cada avaliação. Ele é um auxílio, um suporte que a gente possa se valer para ir se balizando no dia a dia, né? Isso eu mesmo. Doutor, existe algum estudo recente ou descoberta na cardiologia que destaque a importância de mudanças no estilo de vida para a saúde do nosso amigo aqui do peito, do nosso coração? Existem diversos estudos, em algumas linhas distintas até. A gente tem estudos onde a gente compara dois grupos populacionais, tá? População que faz atividade física, sendo uma atividade física com regularidade de pelo menos 150 minutos, e outro grupo sedentário. O que a gente avalia nesses dois grupos? Qual foi o grupo populacional que teve maior número de infarto, maior número de AVC, maior número de hospitalização por todas as causas, tá? E maiores números de doenças como diabetes e hipercolesterolemia. Sem dúvida, são os grupos que estão relacionados às pessoas sedentárias. Então, a gente sabe que a atividade física, ela protege o amigo do peito e também trata para quem já tem a doença instituída. Então, a pessoa que já é hipertensa, a pessoa que já é diabética, a pessoa que tem um colesterol elevado, ela precisa fazer atividade física, fazer um acompanhamento, tomar o remédio, mas não deixar de realizar atividade física, porque ela também trata as doenças já presentes. Interessante. Essa resposta vem de encontro com essa pergunta que eu tenho aqui para me fazer. Para aqueles que já sofreram eventos cardíacos, né, como você comentou aí, um infarto, qual a importância de modificar os hábitos relacionados ao estresse, atividade física e alimentação na prevenção de novos episódios?
Ótimo. Então, assim, esse é um grupo populacional que a gente classifica em muito alto risco cardiovascular. É até um pleonasmo, muito alto risco cardiovascular. É assim mesmo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia classifica pacientes que já apresentaram algum episódio de infarto ou AVC. Nesse grupo populacional, a gente tem que ser mais agressivo no tratamento. No sentido do que o nível do LDL colesterol, que é a densidade, é a proteína de baixa densidade, ela tem que ser extremamente baixa, tá? Baseado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente está falando no número de 50. E como que a gente consegue chegar nessa métrica? Através de um padrão alimentar muito bem regulado, muito bem, isso, muito bem controlado, a atividade física regular e já instituída no cotidiano, tá? E, sem dúvida, a redução da inflamação crônica e do nível de estresse, porque a inflamação crônica ela está diretamente relacionada e proporcionalmente ao níveis de estresse que a pessoa sofre ou está vivendo. Então, é fundamental atuar nesses pilares, principalmente para esse grupo de população de alto risco. E, além disso, esse pessoal precisa de uma avaliação com exame físico bem feito e exame de imagem em cardiologia para que a atividade física seja tratamento e não aumente ainda mais o risco de eventuais desfechos cardiovasculares, como um novo infarto. Então, antes da atividade física, é fundamental essa avaliação prévia. Acho que sempre, né, doutor? Antes, durante e depois, né? O acompanhamento é super importante, tanto quanto a designação daquilo que vai ser feito, né? Acho que o acompanhamento é sempre muito importante. Doutor Filipe, cá entre nós, quando o senhor não está cuidando dos corações alheios, quais são as suas atividades favoritas para deixar, para relaxar e manter o próprio coração saudável? Cá entre nós, Nelson, eu sou um amante do tênis, então eu pratico tênis, faço aula de tênis regularmente, jogo também. Queria até mandar um abraço para o pessoal da Escola de Tênis João Soares, e eu também faço corrida de rua, também sou um amante da corrida de rua, e para que eu consiga fazer essas duas atividades com êxito, eu não deixo de lado a musculação, que é o fortalecimento, a atividade física resistida. Então, eu sou praticante dessas 3 modalidades, porque elas me geram saúde para mim e me dão uma satisfação incrível. E o senhor as inclui no seu dia a dia, provavelmente. Isso. Com constância, né? Pelo menos 5 vezes. Constância e regularidade. Isso aí. Bom, legal. Bom, doutor Filipe, olha, muito obrigado, viu, por sua participação, por estar aqui conosco no Cá Entre Nós. Suas contribuições foram valiosas e certamente ajudarão muita gente a refletir e cuidar melhor da própria saúde. As portas do nosso programa estará sempre aberta para outras intervenções aí do senhor, que o senhor possa vir aqui e nos ajudar mais, esclarecendo sobre a parte de saúde. Eu vou colocar aqui, doutor, os seus contatos, para que quem queira bater um papo com o senhor diretamente, lhe procurar, anotem e faça contato com o doutor. E vou pedir a gentileza que o senhor deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores e telespectadores aqui do nosso programa, por favor. Muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de tirar algumas dúvidas, esclarecer um pouquinho a população, um assunto que é extremamente relevante, atual e que está sempre em evolução. Contem comigo para o que vocês precisarem.
A minha mensagem é: cuide da saúde. A saúde é nosso algo, é algo mais valioso que nós temos. E a saúde ela é complexa. A gente precisa fazer atividade física regularmente, mudar o padrão de vida e o estilo de vida para que possamos ter uma saúde longeva e com qualidade. Então, a minha mensagem é: cuidem da saúde, pratiquem atividade física e façam um segmento ambulatorial com o médico de vocês. Perfeito, muito obrigado, doutor. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o médico cardiologista, Dr. Filippo Mancini Giotto. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre ajudado por você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia constantemente o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.